o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1, tá? Então, para a gente demonstrar, né, essa proposição aí, observando que quando se substituir zero aqui, eu vou ter indeterminação do tipo sobre zero, né? Zero e zero. Então, tem determinação. E aí, essa indeterminação aí, no caso, tende a 1. Então, como é que a gente vai resolver isso? Considere a circunferência de raio 1, tá? Então, vamos lá considerar a circunferência de raio 1. Que é essa da figura, tá bom? Essa aqui da figura, essa circunferência aqui de raio 1. Outra consideração. Vamos lá. Seja x a medida em radianos, x é a medida em radiano, do arco AOM, tá? Esse arco aqui. Então, tá aqui esse arco. Aí tá dizendo isso aqui, seja x a medida em radianos do arco AOM, ó, esse arco aqui, ó. Esse arco bem aqui, ó. Então, tudo aqui é medido por esse x aqui, a medida desse arco. E ele está em radiano. Outra consideração. X vai estar limitado ao intervalo, tá? X vai estar limitado ao intervalo 0 a π sobre 2, tá? Então, aqui o x, ele vai estar intervalo a isso aqui, somente a esse intervalo aqui, ó, de 0 a π sobre 2, tá bom? De 0 a π sobre 2. Outra consideração. A partir dessa figura, a gente observa, ó, que eu tenho o arco, eu vou desenhar aqui o arco de vermelhinho. Tá aqui o arco AOM, ó. O arco AOM, eu vou fazer aqui com essa canetinha aqui. Tá muito grande. Tá aqui. Tá aqui o arco AOM. Não sei se eu consegui. Tá aqui, o arco AOM. E a gente tem aí também 2 triângulos além desse arco. Vou clicar aqui num triângulo. O triângulo deixa eu ver. MOA, tá? Esse triângulo aqui, ó. MOA. Esse triângulo bem aqui, ó. Tem esse triângulo aqui, MOA. E tem outro triângulo também, tá bom? Que é o triângulo AOT, que é esse triângulo aqui, ó. AOT. Ok? O que a gente observa aqui, que dá para observar aqui? Deixa eu apagar tudo agora. Vou pintar as areazinhas. Então, vou pintar de azul o triângulo AOT. Tá muito... Dá uma transparência aqui. Então, aqui eu vou pintar de azul o triângulo AOT. Tá aqui. Vou pintar de pink aqui, o de roxo, o triângulo MOA, tá? MOA, que é esse triângulo aqui, ó. Vou clicar nele, que é esse triângulo. Tá aqui, ó.
esse triângulo. E vou clicar o setor. E esse setor, que é esse arco aí, que tem X, né? Sendo medido em X, delimitado pelo X, eu vou pintar aqui ele de amarelinho. Ele é tudo isso aqui, ó. Então, esse arco, ele tá entre o triângulo maior e o triângulo menor, né? Então, ele tá aqui, ó, entre o AOM e o AOT. Então, esse arco tá entre esses dois triângulos. Então, como é que eu vou escrever essa desigualdade? Vamos lá. Então, eu vou escrever da seguinte forma. Então, a área do triângulo MOA, ela é menor, ela está, né, o setor maior, né? A área do setor está entre, melhor assim, a área do setor MOA, não é triângulo, e a área do triângulo AOT. Então, aqui, ó, a área do setor MOA está entre a área do triângulo MOA e a área do triângulo AOT, ok? Então, vamos lá escrever na fórmula de triângulo. Quem é a fórmula do triângulo MOA? Se eu olhar na figura, MOA é esse triângulo aqui, é o que tá em cinza, ficou bege, né? É o que ficou bege, então é isso aqui. É isso aqui, ó. A área da base vezes a altura. A base aí vai ser OA vezes a altura M linha, tá? Sobre 2, ok? Então, essa vai ser a área aqui desse triângulo em bege. Então, vai ficar OA vezes M linha, né? Dividido por 2. Que é a área do setor MOA? O setor MOA é tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui até aqui assim, ó, tá? Então, tudo isso. Então, a área desse setor vai ser OA vezes AM, olha, é AM, não é a altura, é AM, porque não é um triângulo, dividido por 2. Então, OA vezes AM dividido por 2. Então, vamos lá. OA vezes AM, que é o arco, ó, que é um arco, dividido por 2. Não é um segmento, é um arco. E aqui a área do triângulo AOT. Vamos lá olhar o triângulo AOT. O triângulo AOT é todo esse triângulo aqui, ó, mais esse pedaço aqui, tudo isso, né? Tudo isso aqui. Então, a área desse triângulo vai ser OA, né, o segmento, vezes a altura AT, dividido por 2, tá bom? OA vezes AT dividido por 2. E todos os dois são segmentos. OA vezes AT dividido por 2. Ok? Opa, ficou de cabeça pra baixo. Aí aqui, eu vou fazer isso aqui, né? Esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. O que que vai ficar? Vai ficar o segmento M linha, né? Aqui o segmento é o setor, que é o arco, AM. E aqui o segmento AT. Logo, o arco AM, ele está entre o segmento MM e o segmento AT, ok? Então, é menor que MM e maior que AT, né? Não, maior que MM e menor que AT. Então, maior, ó, maior
que MM e menor que AT. Então, vamos lá. Agora, a gente vai pegar essa figura e vai identificar esses dois segmentos aqui, ó, através de uma relação trigonométrica conhecida. Então, primeiro o MM. Então, eu vou apagar tudo aqui, tá? Pra gente poder continuar. Então, o MM aqui. Vou pegar aqui o meu triângulo MM. Esse aqui, esse primeiro aqui. Esse primeiro triângulo aqui. Né? Esse triângulo aqui, retângulo. Por esse triângulo retângulo, eu tenho o quê? O que é o MM em relação ao X? Ele é o cateto oposto, né? Então, MM é o cateto oposto, né? E o OM' é o cateto adjacente. O que eu posso concluir daí? Que o seno de X vai ser o cateto oposto, MM, pela hipotenusa. A hipotenusa é quem? OM. Isso aqui, ó. Então, se eu isolar o MM, esse segmento, eu vou ter seno X vezes o segmento OM. Então, vai ficar lá esse meu segmento aqui, ó. Seno X vezes o segmento OM. Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar o segmento OM vezes seno X. Bom, maior. O AM, eu vou deixar o arco AM, tá bom? Por enquanto. Não, bora analisar lá quem é o arco AM. O arco AM, deixa eu apagar aqui. Tá aqui ele. Outra cor. O arco AM é isso aqui, ó. Ele é definido por essa abertura aqui, ó. AM. Quem é que define essa abertura aqui? É X. Então, AM é X, tá bom? Então, AM é X. Essa abertura aí, ó. Abertura do ângulo. Então, aqui vai ser X. E o arco AT? O arco AT a gente vai olhar para outro triângulo que tem lá. Então, vamos para outro triângulo. Esse aqui é o triângulo, esse triângulo maior aqui, triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, o que é o AT em relação a X? Ele é o cateto oposto. Então, eu tenho um cateto oposto e tenho um cateto adjacente, ó. Cateto adjacente e cateto oposto, né? Eu posso usar aqui a relação trigonométrica da tangente, porque eu não vou usar o seno de novo, porque aqui a hipotenusa, ela ultrapassou quem? Ela ultrapassou o arco, tá? Então, ela saiu do arco, olha o tamanho dela. Então, vai ser o que? A relação trigonométrica aqui vai ser tangente X vai ser igual o cateto oposto, que é AT, né? Esse comprimento aí, sobre o cateto adjacente, que é OA, esse segmento. Logo, AT vai ser OA vezes tangente X. Então, é isso que eu vou colocar lá. AT é igual a OA, o segmento OA vezes tangente X. Então, vamos lá. OA, né? Vezes tangente X. Pronto. Eu tenho aqui OA e OM. Vamos olhar lá na figura. O que está acontecendo com a nossa proposição? A nossa proposição é a seguinte.
o seno de x sobre x, né? Essa é a proposição quando x tende a zero. O que está acontecendo com o x? O x está tendendo a zero. Então, o que acontece com isso aqui quando x tende a zero? Então, vamos lá olhar na figura. Vou apagar aqui. X tendendo a zero. Quando esse x tende a zero, eu vou fazer uma linha aqui para um x menor. Eu vou ter esse outro T' aqui, ó, T1. Depois eu vou ter um outro T. O x está diminuindo, T2, ó. Aqui eu vou ter um x1, aqui eu vou ter um x2. Esse x1 é menor do que x. Esse x2 é menor do que x1. Eu coloquei maior, mas é menor. Deixa eu rejeitar aqui. Ajeitar bem aqui. Então, ó, x1 ele é menor do que x e x2 é menor do que x1. Eu vou pegar agora um outro x menor ainda. Peguei esse aqui, ó. Bem aqui, ó. T3, x3. Ó, o que aconteceu? x3 é menor que x2, que é menor que x1, ó. O que está acontecendo com x? E que a gente observa aqui o que está acontecendo com x, olha. Aqui eu tinha esse x1, agora eu tive depois esse x2, e por último eu tive esse x3 aqui, ó. O que está acontecendo com o x? X está tendendo para zero. E o que está acontecendo com esse comprimento aqui, ó? OT, né? OT, como é lá, ó, é OM e OA. Vamos lá, OM e OA. OM, não OT. É OM. Aqui, esse comprimento aqui, OM, ó. Ele tá vindo pra cá, depois ele vem pra cá, depois ele vem pra cá. Até o momento que ele vai ficar igual o quê? Quando x tender a zero, igual a OA. Então, aqui, no caso, OM, opa, volta aqui, vai ser igual a OA quando x tender a zero, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui. Então, conforme o x vai diminuindo, aqui, ó, x vai diminuindo, vai chegar um momento, ó, que o OM vai ser igual a OA, quando x tender a zero. Então, deixa eu apagar aqui, pra não ficar toda suja a imagem. Então, OA é igual a OM, x igual a zero. Então, aqui nós vamos cortar, né, esse com esse, porque OA vai tender a, vamos lá, OM vai ser igual a OA quando x tende a zero, né? Então, vai ficar seno x, né? Aqui x e aqui tangente x. O que é tangente x? É o seno sobre o cosseno. Eu vou ter o seno x, aqui x, e aqui seno x sobre cosseno x. Eu vou dividir todos os termos aqui dessa relação por seno x. Aí vai ficar 1, aqui x sobre seno x, e aqui é 1 sobre cosseno x, ó, já tem essa relação. Só que a nossa proposição é essa daqui, ó, o limite de seno x sobre x quando x tende a zero. Então, eu tenho que ter o seno x no numerador, né, e o x no denominador. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou elevar a menos 1, espaço aqui, eu vou elevar a menos 1 aqui, menos 1 aqui e menos 1 aqui. Quando eu elevar a menos 1, esses sinais aqui vão inverter, tá? Então, vamos lá. Vou apagar aqui, porque eu preciso dessa proposição.
Então, elevando tudo a menos 1, tá? Vai ficar 1, aí aqui vai ficar assim, seno x sobre x, e aqui vai ficar assim, cosseno x. Quando x é zero, quanto é que vale o cosseno de x? Quando x tende para zero, isso aqui tende para 1. Logo, seno x sobre x está fechado entre 1 e 1. Logo, eu posso afirmar, a partir disso aí, que o limite de seno x sobre x, quando x tende a zero pela esquerda e pela direita, ou seja, x tende a zero, é igual a 1, ok? Então, eu tenho essa conclusão aqui, a partir dessa demonstração, tá? Aqui, ó, aqui vai tender para 1, quando x tender para 0, tá? Logo, eu vou ter seno x sobre x tendendo para 1 à esquerda de 0 e tendendo para 1 à direita de 0, ok?